tirar suas dúvidas. Aquilo que eu conseguir responder, eu respondo. O que eu não souber, não tem problema não. Vamos lá. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 24. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 24. Graças a Deus. Hoje nós vamos usar bastante a Bíblia, então você pode deixar ela aberta perto de você, porque nós vamos passar por alguns textos hoje. Hoje é palestra, não é uma pregação como eu sempre faço, né? Um pouquinho diferente. Mateus 24. Os que já encontraram, digam amém? Então vou ler. Versículo 1 a seguir. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, Senhor, ou melhor, dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém nos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, matar-vos-ão e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos se escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este Evangelho será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, e então virá o fim. Vamos orar. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor, fala conosco nesta noite. Fala através da tua palavra, através do teu Espírito Santo. Nós precisamos ser ministrados por ti, Senhor. Que o seu Espírito tenha liberdade para falar conosco. Que a tua graça seja derramada neste lugar. Abençoe todos nós que estamos aqui, aqueles que depois ouvirão esta palavra. Também de igual forma sejam tocados, abençoados por ti. Nós te damos graça em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor. Amém, queridos? Graças a Deus. Primeira coisa que eu quero deixar claro aqui para vocês. Existem várias teorias que falam sobre a volta de Cristo. Entre as teorias que hoje existem aqueles que não acreditam que a volta de Cristo ocorrerá de maneira literal. Existe um grupo de teólogos que acreditam que a volta de Cristo ela é algo utópico, é algo que existe,
na verdade não é algo que existe, mas é uma ideia que existe, para que através dessa ideia ocorra um estabelecimento do reino de Deus na terra. Então eu vou repetir, em outras palavras, a ideia de que Cristo vai voltar é para que a igreja permaneça ativa, viva, trabalhando, ensinando, discipulando e cumprindo o que ela tem que cumprir. Mas na verdade não vai voltar de forma literal. Esta é uma das maneiras que alguns acreditam enxergar a volta de Cristo. Mas uma maioria acreditam que a volta de Cristo ocorrerá de forma literal. Jesus voltará. E por que Jesus voltará literalmente? Primeiro, Jesus falou sobre a sua volta. Ele falou para os seus discípulos e para as multidões que voltaria. Primeiro argumento. 2. Os discípulos falaram da volta de Cristo. E todos os discípulos que falaram da volta de Cristo, eu poderia citar para vocês os discípulos que escreveram os evangelhos, alguns dos evangelhos. Eu poderia citar Paulo, por exemplo. Eu poderia citar, no caso de Pedro, eu poderia citar outros textos do Novo Testamento que falaram da volta de Cristo. E quando eles falaram da volta de Cristo, eles falaram que a volta, olha para mim, queridos, eles falaram que a volta de Cristo ocorreria de maneira literal, que verdadeiramente Cristo voltaria. E uma terceira ideia também que nós podemos entender que a volta de Cristo será algo literal, é que lá no Antigo Testamento, profetas também falaram sobre a vida do Senhor, o estabelecimento do reino de Deus. Bom, então no primeiro momento, o que nós precisamos entender? Que a volta de Cristo é algo factual, vai acontecer, Cristo voltará. Segunda informação que nós podemos ter como certeza acerca desse evento, vamos chamar de evento, segunda certeza que nós podemos ter: ninguém sabe quando isso ocorrerá, e ninguém conseguirá afirmar: olha, a volta de Cristo vai acontecer tal dia, tal hora. Não, jamais. A volta de Cristo vai acontecer em tal ano. Também não tem como afirmar. A volta de Cristo, Pedro, quando fala da volta de Cristo, Pedro fala que vai acontecer e ele virá como um ladrão. E o ladrão não avisa quando vem. O ladrão vem e faz o que ele tem que fazer. Então a volta de Cristo, ninguém sabe dia, ninguém sabe a hora, ninguém sabe qual ano e qual mês, não tem como afirmar. Perguntaram para Cristo: quando que o Senhor voltará? E todas essas coisas se cumprirão. E o que Cristo falou? Não lhes compete saber. Isso só sabe o Pai. Mas será que Jesus sabia? Claro que sabia. Porque em outros textos ele fala que ele e o Pai eram só. Então, uma segunda informação que nós podemos ter é que ele voltará. E a segunda informação é que ninguém sabe o dia nem a hora. O que ele falou acerca da sua vinda? Ele deu sinais. O que nós vamos falar hoje? Hoje nós vamos falar sobre esses sinais. O que são esses sinais? Não são coisas que quando acontecerem ele voltará. Porque se fosse assim, ele já teria voltado. Mas são coisas que elas vão acontecer com mais frequência. Elas vão acontecer de forma muito mais comum. Então esses sinais que eu vou mostrar para vocês, eu vou falar de 10, apenas 10 hoje. Esses sinais, quando a vinda de Cristo estiver próxima, eles estarão mais evidentes. Uma outra informação importante é que tudo isso que acontece por etapas. São cenas, são recortes históricos. Qual que é o
primeiro momento? O primeiro momento é o momento em que nós estamos vivendo hoje. Amém, queridos? Esse momento aqui é um momento já que faz parte desta contagem histórica. Esse momento hoje, o dia de hoje. Porque esse momento de hoje já é um momento que já está dentro desta lógica. Porque os sinais ocorrerão para os nossos dias. Os sinais vão ocorrer para nós. E muitos dos sinais que eu vou apresentar para vocês, na verdade não, muitos não, todos eles nós já estamos vendo nos dias de hoje. Depois desses sinais, depois que acontecerem todos esses sinais com essa frequência, como já tem acontecido, o que ocorrerá? Qual é o segundo momento? O segundo momento é o arrebatamento da igreja. E o arrebatamento da igreja é um outro momento histórico que também é importante, que nós precisamos destacar, que também é o que mais acontecem aí as divergências. Quando nós falamos sobre o arrebatamento, Cristo fala o quê? Que Ele voltará. E quando Ele voltará para arrebatar a sua igreja, o pastor, Ele vai descer aqui novamente? No arrebatamento não. No arrebatamento, Ele vai raptar a sua igreja. Ele vai tomar para si a sua igreja. Ele vai tomar para si os seus. Quando nós falamos igreja, nós não estamos falando uma placa de uma igreja, uma denominação, nós não estamos falando de um grupo seleto de pessoas, mas nós estamos falando dos que pertencem a Cristo, que Ele vai arrebatar. Isso é bíblico? É bíblico. Todos verão? Não. O arrebatamento vai ser aquele desaparecimento que nós vimos aí em tantos filmes, né? Tantos vídeos, como que vai ser. A gente não sabe se vai ser bem daquele jeito. Mas quando Jesus fala sobre esse rapto, Ele está dizendo o quê? Dois numa cama, um vai e outro fica. Dois estarão trabalhando ali, um vai e outro fica. Dois estarão não sei onde, um vai e outro fica. O que significa isso? Significa que é aquele que estiver preparado, é aquele que estiver na presença do Senhor, ainda que seja um casal, um vai e outro fica. Esse rapto que vai acontecer, todos verão? Não, porque ele vai acontecer, a Bíblia fala, num abrir e fechar de olhos, uma piscada que a gente der, 8 milésimos de segundo. E cadê a pessoa que estava aqui? Cadê o fulano que estava aqui? Sumiu, foi levado. Esse momento histórico é chamado de arrebatamento. Aí é o fim, pastor? Não, aí não é o fim. Arrebatamento não é fim. Quem entendeu? Diga amém. Amém. Tem gente que acha que arrebatamento é fim. Não, não é fim. Arrebatamento é o segundo momento histórico, como já estou dizendo para vocês, onde a igreja, os escolhidos de Cristo são levados, são arrebatados. 8 milésimos de segundo. E aqui, o que acontece aqui, pastor? Aqui continua. E esses que forem arrebatados, para onde que eles vão? Eles vão para os céus. E os mortos? Com arrebatamento, o que acontece com os mortos? A Bíblia vai falar em Apocalipse. Eu não conseguirei hoje entrar em Apocalipse, porque se eu entro, eu vou tomar o tempo inteiro para explicar Apocalipse. Mas o que diz lá? Que quando o arrebatamento acontecer, aqueles que já morreram em Cristo, aqueles que já morreram com Deus, no momento do arrebatamento, não somente os vivos serão arrebatados, mas os mortos que morreram na presença, os fiéis a Deus, quando for o arrebatamento, eles também vão ressuscitar e vão para o céu. E os que não morreram, e os que morreram sem Deus, continuarão no mesmo estado espiritual em que eles estão atualmente. Os que morrerem em Cristo ressuscitam também. Entendeu até aqui, queridos? Quem está entendendo? Diga amém. Vamos acompanhar o raciocínio. Os que morrerem em Cristo também são arrebatados para a igreja. E esse primeiro grupo,
são os escolhidos, são os salvos, estarão na presença de Deus. Acabou a possibilidade de salvação? Não, não acaba. Aqueles que morreram sem Deus, acabou. Mas aqueles que ainda estiverem vivos aqui, eles ainda terão a possibilidade de salvação. Apocalipse vai dizer o quê? Que sim, eles poderão sim se converter no período da tribulação e serem salvos naquele grande dia. Depois que acontece o arrebatamento, acontece um terceiro momento histórico. Não sei se vocês estão anotando aí, mas é importante isso. Qual que é o terceiro momento histórico? O momento da tribulação. Tribulação. E o momento da tribulação é um momento que ele é caracterizado por um período. Quanto é o período da tribulação? Ele vai acontecer em 7 anos. Pastor, mas são 7 anos na contagem como a nossa hoje? Serão 7 anos mais rápidos? Serão 7 anos mais lentos? Como que serão esses 7 anos? Não tem como afirmar. Falar dessas coisas, tem pastores que eu ouço falando, tem teólogos que eu ouço falando, eles afirmando algumas coisas. Não tem como afirmar. O que a Bíblia nos deixa afirmar, a gente afirma. Mas o que a Bíblia não dá uma afirmação, um ponto ali fechado, não tem como afirmar. A Bíblia fala de 7 anos. Como ocorrerão os 7 anos? 7 anos. Não dá para saber como que vai fluir estes 7 anos. Mas são 7 anos biblicamente. 7 anos chamado de 7 anos de tribulação. Esse período de 7 anos, ele é dividido em 2 períodos. Acompanha aí o meu pensamento, gente. 7 anos dividido em quantos períodos? 2. Quais períodos que eles são divididos? 3 anos e meio, 3 anos e meio. Se você juntar 3 anos e meio, mais 3 anos e meio dá 7 anos. 3 anos e meio chamado de período de tribulação. Os últimos 3 anos e meio, um período chamado grande tribulação. Hoje eu não vou falar sobre a tribulação, porque não é a nossa aula de hoje. A aula de hoje, sinais da volta de Jesus. Esse período de tribulação, aqui começa a ter as divergências teológicas. Por quê? Porque para alguns teólogos, a igreja, ela será arrebatada antes da tribulação. Seguindo o meu raciocínio, que eu estou já expondo para vocês, eu estou usando a teoria mais clássica, a mais utilizada, a mais tradicional, que a igreja, ela será arrebatada antes da tribulação. Mas nem todo mundo pensa assim. Existem alguns teólogos que acreditam que a igreja será arrebatada no meio da tribulação. 3 anos e meio, né? No meio dos 3 anos e meio, a igreja é arrebatada. Esses afirmam o quê? Esses daí são chamados dos mid-tribulacionistas. Os que acreditam antes são chamados de pré-tribulacionistas. Os que acreditam no meio, o que eles falam? Que Deus nunca livrou o seu povo de passar por tribulação, mas sempre no meio da tribulação Deus dava os livramentos. Eles têm as suas teorias. Aqueles que acreditam assim são chamados mid-tribulacionistas. Mas também existe um terceiro grupo que acredita que a igreja vai passar pelos 7 anos da tribulação, e ela só será arrebatada lá na porta, no final. São os pós-tribulacionistas, acreditando que Deus nunca livrou o seu povo de passar por tribulação. A maioria acredita que nós seremos arrebatados antes. Não estou aqui afirmando, você acredita naquilo que você acredita, mas a maioria acredita, como eu estou dizendo para vocês, que a igreja será arrebatada antes da tribulação. Depois da tribulação, o que acontece? Acontece um quarto momento. Esse quarto momento, a Bíblia vai dizer que Satanás, que estará solto, isso está em Apocalipse, ele que estará solto na tribulação, ele será novamente preso. E ele ficará preso por um período de 1000 anos. Esse
período é chamado milênio, 1000 anos. Nesse período Jesus voltará, daí todo mundo